Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Caramba, tô muito assanhado, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ajeitou, melhorou. E meus queridos, olha só, quem fala aqui é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês. E hoje nós vamos aqui comentar um pouco sobre o TD de vocês, né? O TD que vocês levaram aí pra casa pra fazer, né? O TD avaliativo de vocês. E aí eu queria aqui tecer alguns comentários sobre, não vou dar resposta, obviamente, né? Mas vou tentar aqui explicar um pouco de cada questão, se você tiver alguma dúvida ainda sobre como fazer ou do que se trata, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu abri aqui as questões no meu computador, pegue seu TDzinho aí, tá? Pra você ir acompanhando comigo cada questão, pra ver se você tem alguma dúvida ou não, tá bom? Olha só, a primeira questão é a questão da Unifei que eu coloquei, que falava assim: a turma do nono ano resolveu fazer um churrasco no fim de semana na beira da piscina. Durante o churrasco, Karen e Samuel conversavam sobre. E aí você tem a melhor técnica para operar a chopeira, de modo a encher o copo de vidro com chopp e formar uma boa camada de espuma. 2. O gelo derretendo em um copo de refri Coca-Cola, já devidamente esvaziado. 3. A melhor maneira de acender o carvão na churrasqueira. E 4. O ponto ideal para assar a picanha. Dos assuntos gastronômicos tratados acima, qual deles se refere a um fenômeno químico? Ou seja, você tem aí 4 assuntos, né? A manipulação da chopeira, o gelo derretendo no refrigerante, acender o carvão da churrasqueira e o ponto da carne, o ponto de cozimento da carne. Desses 4 assuntos, qual deles representa um fenômeno químico? A gente viu na sala a diferença de um fenômeno químico e um fenômeno físico. Então você vai ver qual desses 4 assuntos é um fenômeno químico, tá certo? E aí você justifica a sua resposta, ok? A segunda questão falava que assim, ó, nós temos uma amostra de 75 gramas de um metal e é colocado em uma proveta que tem 25 ml de água. Ou seja, você já tem a massa e o volume. Eu quero pedir que você determine a densidade em gramas por centímetro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Você vai calcular a densidade, tá? A gente sabe a fórmula massa sobre volume, a gente é só dividir. E depois você vai dizer se esse metal vai afundar ou não quando ele é colocado na água, tá? A densidade da água a gente sabe que é 1 grama por ml. Então você calcula a densidade e diz se ele afundaria ou não, tá bom? Bem tranquilo. A terceira, você tem um gráfico, tá? Olha aí no seu TDzinho, você tem um gráfico. E aí eu peço para você assinalar a alternativa correta sobre esse gráfico, tá bom? O gráfico apresenta uma mistura eutética. B, 100 graus, essa substância está no estado líquido. Então aí não tem o que explicar muito, né? Você vai analisar o gráfico e marcar a alternativa correta. Só tem um item correto, tá bom? Lembre-se o que é temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tá? Vejam quais as características de um gráfico de uma mistura eutética ou de uma mistura azeotrópica. Tem nos slides de vocês, tá bom? E eu comentei isso na aula também, tá certo? Na quarta questão, você vai simplesmente dizer qual é o estado físico a 25 graus Celsius de cada uma das substâncias que eu coloquei aí. Então, etanol, oxigênio e fenol. Você já tem PF, no caso aí é o ponto de fusão, que é a mesma coisa que temperatura de fusão. Você já tem a temperatura de fusão e ebulição de todas as substâncias e eu quero que você diga qual é o estado físico de cada uma delas a 25 graus. Lembra da dica? Faz a linhazinha, temperatura de fusão e ebulição, bota os valores, SLG, lembra? Sólido, líquido, gasoso, e só compara com a temperatura que eu pedi. E aí você vai saber qual é o estado físico de cada uma delas, tá certo? Bem tranquilo, a gente também fez muita questão sobre isso, tá bom? Gente, na quinta, você vai só explicar qual é a diferença de uma propriedade geral e uma propriedade específica e vai dizer qual delas é utilizado para identificar uma substância, tá? Lembra que eu comentei sobre isso com vocês bastante, tá? Existem propriedades que a gente pode identificar uma substância com elas, porque elas são típicas. Ó, já dei uma dica mortal aí, hein? Então, tá lá no TD bonitinho, tá no slide de vocês, nós falamos bastante sobre isso, sobre a diferença de uma propriedade geral e uma propriedade específica. Então, não tem dúvidas aí, tá bom? Na 6, você tem 3 substâncias, eu coloquei a densidade das 3 e você vai marcar o item correto. A maior massa em 1 litro de... Então aí você vai só fazer os cálculos, tá bom? Você vai comparar. Se você já tem a densidade de cada substância, você sabe qual é a fórmula da densidade, né? Se ele quer comparar a massa, então você vai só fazer a massa é a densidade vezes o volume. Você vai pegar a densidade e multiplicar pelo volume. E aí você vai saber qual deles tem mais massa, de acordo com o item que está pedindo. Então, por exemplo,
há mais massa em 1 litro de ácido sulfúrico do que em 2 litros de tolueno. Então você calcula a massa em 1 litro de ácido sulfúrico, multiplica o volume pela densidade e depois você multiplica o volume de tolueno pela densidade do tolueno. E aí você vai saber qual deles tem mais massa. E isso você vai fazer com todos os itens até achar o correto. Não é difícil, só é uma questão mais trabalhosa, porque você vai ter que fazer o cálculo para cada item, tá bom? Então vamos lá. Na sétima, você vai fazer a distribuição do titânio, tá certo? A distribuição do titânio, você vai fazer 1s2, 2s2 bonitinho, tá certo? E, gente, o item B é a distribuição de um íon, tá? Eu ainda não falei para vocês sobre isso, até peço desculpa. Então, se você, porventura, não conseguiu fazer a B e está assistindo esse vídeo, ou fez e não sabe se está certo, não tem problema. Deixa o item B anulado, deixa o item B de fora, tá? Que depois eu explico para vocês nos próximos vídeos, até mesmo na resolução, como é que a gente faz a distribuição de um íon, tá certo? Eu acabei esquecendo de falar isso nas aulas que a gente teve, tá bom? Oitava, explique o que seriam os saltos quânticos, tá certo? A gente já estudou sobre saltos quânticos, inclusive nós falamos sobre isso, tem vídeos aqui no canal já sobre isso, tá bom? Tem as anotações bonitinhas e cite uma aplicação desse princípio, ou seja, lembra que eu falei para vocês sobre as festas, né? Vou dar uma dica, quando você olha para o céu, vê tudo muito bonitinho, muito colorido, já sabe o que é que eu tô falando, né? Isso é uma aplicação dos saltos quânticos, tá bom? 9. O que são órbitas estacionárias de acordo com o modelo de Bohr? Gente, é só você dar uma olhadinha lá no slide, tá certo? E que também eu falei isso na aula sobre o modelo de Bohr, tá bom? Que nós temos o núcleo e a eletrosfera, tá? Na verdade, esse é o primeiro postulado de Bohr sobre as órbitas estacionárias. Então, é só para você definir o que são as órbitas estacionárias. E a questão de número 10, tá? Quais as principais diferenças entre a ligação iônica e covalente, tá bom? No livro de vocês tem, então dê uma lida lá também. E também na nossa live de sexta-feira a gente já vai começar a falar sobre isso, tá bom? A gente ainda não teve aula sobre ligações, mas eu já coloquei aí no TD, porque já é a nossa aula de amanhã, de sexta-feira, tá certo? Dia 19 a gente vai ter uma aula sobre ligações. Então assistam a live que você vai conseguir fazer a 10ª questão bem tranquilo, tá bom? Então, gente, era isso, tá? Uns comentários aqui, fizemos um comentário rápido sobre cada questão. Todas elas eu falei em sala, tá bom? Menos o item B da 7ª, que aí eu falei pra vocês agora, né? Que se você não conseguir fazer, não tem problema, que eu ainda não expliquei sobre isso, tá bom? Peço até perdão, eu coloquei porque eu achei que ia dar tempo pra eu falar e eu acabei esquecendo. Mas não tem problema, se você não conseguiu, deixa aí. Agora o item A dá pra fazer, porque eu já mostrei pra vocês como é que faz a distribuição, tá bom? Então depois eu vou fazer também um vídeo, né? Quando passar tudo isso, né, passar a semana quando vocês entregarem, eu gravo um vídeo fazendo a correção aí pra vocês verem, tá bom? Então tchau e até a próxima, bom TD pra vocês, estudem, pesquisem direitinho, qualquer dúvida deixem lá no Classroom, tá certo? Até a próxima.